Ser consagrado é ir além, não desistir, mas prosseguir. Levantarei, prosseguirei, pois Jesus é que me conduz a restaurar, a restaurar, a restaurar. A paz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui em mais um vídeo para um testemunho de mais um irmão conosco. Este aqui é o Hugo, logo falaremos mais sobre o Hugo, ele partilhar um pouco da vocação dele também. Vocês viram que ele está com um hábito diferente de alguns irmãos que vocês já viram, e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas seguindo os nossos vídeos e com o tema, com o projeto Só Tenho Hoje, vou ler então mais uma estrofe do poema de Santa Teresinha, no poema Meu Canto de Hoje, que é o lema da comunidade, como eu tenho dito. Então hoje nós vamos ler esta estrofe deste poema. Que me importa, Senhor, se no futuro há sombra, rezar pelo amanhã, minha alma não consente. Guarda meu coração puro, cobre-me com tua sombra, agora no presente. Muito bem. Então, agora, no presente, nós temos mais um testemunho. Este aqui é o Hugo Portela Galvão. Muito bem. O Hugo é postulante de primeiro ano aqui na comunidade, por isso esse hábito, mas claro, dos outros dois irmãos que vocês já viram, é de postulantado, a segunda fase de formação da comunidade. E ele é um postulante de primeiro ano. Hugo Portela Galvão tem 24 anos, também bem diferente dos outros irmãos, gente? Bem mais novo, só para constar. E ele é natural, agora vamos lá, ele é natural de Medicilândia, no Pará. Falei certo? Falou. Muito bem. Só que ele é só natural de lá, gente. Só nasceu lá. Você, depois de Medicilândia, foi para quantos lugares, Hugo? Dá para perder as contas, Eu acho que brincando em uns 8 lugares, aproximadamente. Você vê que já está na vida de missão há muito tempo, Então, ele é natural, Do Pará, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei só até uns 3 anos, mais ou menos. Depois fui para o Maranhão, fiquei mais uns 3. Aí de lá para cá, desde os meus 7 anos, eu passei em várias cidades aqui no estado de São Paulo. Já é missionário, gente. Ele já é aqui para nós de 7ª moradas para mais, que a gente brinca, porque já foi para várias moradas. Muito bem. Então, o Hugo, nós vamos partilhar um pouco da sua vocação, do seu chamado, para que seja também um testemunho. Está aqui na comunidade há quanto tempo? Vai completar 2 anos. 2 anos, também mais novo ainda também que os outros que vocês já viram. Por isso que nesse processo da comunidade, de formação e tudo mais. Vamos para a sua partilha, o seu testemunho. Como que foi, Hugo, o seu chamado vocacional? Certo. A primeira experiência que eu tive de vocação foi aproximadamente aí em torno de uns 2 anos atrás. 2 a 3 anos. Foi em 2017, na metade do ano, eu estava participando de um retiro. Era um retiro de um dia praticamente. E a moça na qual estava conduzindo o retiro, ela tinha lá uma graça de ter uma boa escuta de Deus. E no final do retiro me senti muito inquietado. Eu não imaginei que ela fosse conversar comigo. E no final do retiro ela estava para sair. Na hora que ela estava para sair, ela voltou, olhou para mim e falou assim que Deus tinha me dado uma nova chance. E que Ele não queria pouco, Ele queria tudo. Ela deixou e foi embora. Foi a primeira experiência, Depois eu tive uma outra experiência que já foi participando dos eventos da comunidade, das formações da comunidade, que foi num dia que falou sobre a vocação. E naquele dia estava também em oração, estava tendo um momento de adoração, e em meu coração vinha muito forte que Jesus me chamava, que Ele estava me inquietando a viver uma mudança de vida, A sair um pouco da realidade que eu vivia. Tinha um meu trabalho, eu estava de certa forma bem estabilizado. Então ali foi uma segunda experiência, mas ali ainda não foi uma decisão de sair, de deixar o serviço, deixar as amizades
e vim para a comunidade. A terceira experiência, que foi a que eu tomei a decisão de sair mesmo do trabalho e vim para a comunidade, se deu no ano do vocacional. Já estava aí no mês de setembro aproximadamente, já vinha há alguns meses tendo algumas inquietações, me vinha muito o Evangelho do Jovem Rico, a homilia, as homilias que eu ouvia, até mesmo que eu estudava naquele período, batia de frente com esse Evangelho. E também no dia da formação do vocacional, o padre veio, celebrou a missa, e naquele dia também foi falado sobre esse dar algo a mais, dar esse passo, e eu senti também uma inquietação muito grande no meu coração. E naquele momento, além do entendimento, eu também tive a força, que era algo que até então eu não tinha. Estava tendo essas experiências, mas ainda não tinha conseguido tomar a decisão que era necessária. O fato deu que, depois desse vocacional, fui para casa, conversei com a minha família, e depois disso eu conversei com o dono do restaurante onde eu trabalhava, e cumpri o aviso lá e decidi vir para a comunidade. Muito bem. E aí, nesse processo, como você conheceu a comunidade? Eu conheci a comunidade, antes dessa experiência de sair, foi um ano antes. Um amigo meu de trabalho, ele havia comentado que tinha ido próximo da catedral, estava lá e encontrou algumas freiras que estavam atendendo em oração. Foi com freira, gente, olha que orgulho. Estava atendendo em oração, e eu estava passando por algumas dificuldades. Na hora que ele me viu no serviço, ele falou assim: Hugo, vou te levar num lugar. Não falou muita coisa. Depois eu descobri, que era para passar por atendimento de oração. Eu tinha um desejo de conversar com alguém e tudo, mas até então não tinha encontrado ninguém. Fui para o atendimento de oração, isso aí também foi praticamente um mês depois da minha primeira experiência, na qual aquela moça falou, para mim. Sim. Ele não quer pouco, ele quer tudo. A partir daí eu comecei a participar também da comunidade, além do atendimento de oração, eu comecei a participar do curso de cura da sexualidade e da afetividade. Sim. Então isso deu aí da metade de 2017 até o fim de 2017. Em 2018 eu fiz o vocacional na comunidade. Muito bem. Então aí em 2018 você fez o vocacional na comunidade, 2019 foi seu ano vocacional, 2020 o seu postulantado, o segundo ano de formação. Isso mesmo. Muito bem. E assim, conhecendo a comunidade nesse processo de chamado, que Deus já te chamava para dar mais, para fazer mais, você conheceu a comunidade e o que te chamou a atenção na comunidade para vir para a comunidade? E tem um chamado, Deus chama. Sim. Mas aí tem um lugar que nos atrai, Então você começou lá no atendimento de oração, depois também os cursos, O que na comunidade te atraiu para cumprir esse chamado de Deus na comunidade? O que me atraiu mais foi o fato além da preocupação com uma boa instrução, é isso que eu vi na comunidade, porque eu já estudava pela internet. Mas, assim, é preciso, você também ter uma formação humana, é preciso que alguém esteja do teu lado para te dar esse auxílio, esses passos que você precisa dar. Então, além da instrução, o auxílio, tanto do atendimento de oração, que foi o que eu vivi muito no início, e agora o que está sendo a formação vocacional. Ter pessoas que têm uma experiência, que têm uma caminhada dentro da igreja, que conhecem bem a doutrina, têm uma boa formação, estarem do seu lado te auxiliando, isso dá uma grande diferença. Porque lá fora tem muita informação, você vai tendo vários meios, mas você não consegue muitas vezes assimilar isso e colocar em prática. Você pega todo aquele conteúdo, mas auxiliar isso no que você está vivendo hoje, Então, isso foi um diferencial, algo que me encantou. Além da instrução, ter também quem auxiliasse, nessa caminhada. A formação da comunidade, o acompanhamento. Sim. Na comunidade nós temos essa formação pessoal, a comunitária, já partilhando um pouco disso também. Então, todos nós somos atendidos por formadores pessoais. E isso são todos os membros que de forma permanente na comunidade, o membro tem um formador pessoal que o acompanha durante todo o seu processo formativo, mesmo depois já de consagrados, de votos perpétuos ou compromissos permanentes, dos membros da aliança, todos temos um formador pessoal, somos acompanhados ali pelo menos uma vez por mês, exatamente para ser direcionado, formado. E as formações comunitárias, que aí são assim diferentes para cada estado de vida, também aqui no ramo masculino e no ramo feminino, tem algumas diferenças próprias de identidade, que é para ajudar, para formar mesmo, para alimentar a vocação. Já aproveitando
essa partilha do Hugo, então. Nestes 2 anos de comunidade, são recentes, mas você já Sim. teve um período na comunidade de crise, alguma, né? E o interessante vai ser exatamente isso, porque falamos com o irmão Alex, que é o professo, né? Tem o irmão Jefferson, outros irmãos de outras etapas, com mais tempo de comunidade. Porém, nós acreditamos que a crise, ela sempre tem, e cada um no seu aspecto, nos seus anos de comunidade, pouco, muito, dos inícios e chegando agora. Você já teve uma crise nesses 2 anos? Sim. Já teve uma crise? Já ficou sim. triste aqui, angustiado, já quis ir embora? Sim. Foi aproximadamente uns 3 meses depois que eu vim para a experiência. Já tinha deixado o serviço. A experiência foi muito estranha, né? Muito engraçada. É uma experiência de você viver uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo, no fundo, está uma paz. Que era algo que eu não tinha lá fora. Eu poderia até, diante do que já tinha vivido, ver uma certa alegria, uma euforia, mas no fundo não tinha essa paz. Eu me recordo que um dia antes da experiência mais intensa, eu tinha ido confessar, e depois da confissão, o padre olhou para mim e ele falou assim: filho, pede muito a intercessão de Nossa Senhora, para que ela te auxilie e te dê forças, né, para continuar, para perseverar nesse caminho que você decidiu seguir, porque as dificuldades virão. Isso foi num sábado. No domingo iniciou a formação vocacional. Aí a formação vocacional também não teve nada assim extraordinário, mas no meu interior começou como se estivesse tomando consciência de tudo que estava acontecendo, né? Então naquele dia, na hora que terminou a formação vocacional, o pessoal brinca aqui ainda comigo, que eu fui pro quarto, deitei, joguei o colchãozinho no chão, liguei o ventilador, eu falei, cara, não sei o que está acontecendo comigo, era um vazio. E isso foi muito intenso, durou aproximadamente 1 semana. Era como, eu não sei, eu tenho um familiar que teve depressão, não sei se é o meu caso, porque assim, era uma experiência de um vazio, uma tristeza muito grande. O que aconteceu? Por isso que eu frisei bastante a questão de ter um formador, de ter alguém que te acompanha. Mais ou menos umas 2 semanas depois desse fato, eu fui atendido, a orientação era que eu permanecesse, né, em atenção, nesse momento delicado, que a gente está muito afetado, a gente tem que ficar mais em silêncio, tem que esperar dar uma baixada. Foi questão de tempo, passou aproximadamente 1 mês, as coisas foram se encaixando, eu fui percebendo que era necessário e me ajudou bastante. Muito bem, crises são importantes, gente, e o que a gente sente nas crises realmente precisa ser esperado, precisa ser silenciado, porque nada se define no momento de crise, né? A gente não pode tomar nenhuma decisão no momento de crise, é preciso esperar. Até porque, como você usou a expressão, esse esvaziamento é próprio de quem está dando tudo para Deus, né? É próprio de se esvaziar para começar a encher de novo. Então é algo muito próprio das crises que continuam. Eu já como professa também, de Vozes Perpétuos, 12 anos de comunidade, é como eu falava no início, as crises não têm idade de comunidade, não têm idade de chamado. Cada etapa de formação vai inventar uma outra crise, você entendeu? Então, tem essa crise, Hugo, e vai passar por outras mesmo, né? Aquilo que o padre disse, pega firme Nossa Senhora, porque vai ter. E cada crise vem acompanhada da sua própria etapa de formação. E aí você chega nos perpétuos e acabou a crise? Não. São outras crises e vai continuar mesmo como outros irmãos também partilharam, né? Que é importante sabermos que tem, que existem, mas que nós precisamos buscar nela as respostas, né? E não fugir dela, como também o mundo, né, nos ensina a fugir, a seguir em frente, ser feliz, né? E não conversar com essas crises diante de Jesus, diante de alguém que acompanhe, né? E no caso de uma vocação e de um chamado, levar isso a fundo, porque Deus está querendo falar. Isso é muito importante também. Muito bem, agora vai ser um tópico bom para a gente conversar com o Hugo. Foi difícil deixar seus pais? Porque aí o Hugo vai precisar contar a história específica dele um pouco, né? Porque essa questão de deixar os pais ele já deixou há muito tempo. Foi todo um processo, como foi um pouco disso, mas assim, foi difícil. E aí no seu caso, teve alguma diferença ao deixá-los para vir para a comunidade? Porque aí você vai contar a história que você deixou, né, pelo que você viveu, né, nos seus empregos, aquilo que você precisou sair, né, como já colocamos, mas também teve algum diferencial nessa dificuldade por vir para a comunidade? Como que você vive um pouco disso, de deixar os pais, aí depois o emprego, né, que você também trabalhava, foi difícil isso? Como que foi? Eu estou aqui em Jundiaí já tem aproximadamente 3 anos,
Então eu não morava aqui, eu não tenho nenhum familiar aqui em Jundiaí. Morava em Jacareí. Lá eu morava com o meu pai, com a minha madrasta, com os meus irmãos. Nesse tempo, então, eu estudava, eu namorava também. E diante dos interesses que eu tinha, eu via que ali o que eu estudava não era o que eu sonhava para minha vida. Eu fazia técnica em mecânica. E eu tinha o desejo muito grande de ser rico, né? De ter uma boa condição, porque você vai sendo encurralado de qualquer forma, que isso é o verdadeiro fim de vida. É aí onde você está a sua verdadeira alegria, você tem uma boa estabilidade financeira. Isso é estimulado na sociedade também. Sim, sim. Isso é muito, muito incentivado mesmo. Aconteceu que, conversando com a moça que eu namorava, ela comentou comigo que seria uma boa ideia eu vim aqui para Jundiaí, porque alguns dias antes eu tinha encontrado com uma amiga minha e ela comentou comigo que ela tinha encontrado um serviço, só que seria mudando de cidade. E ela não queria, porque se fosse preciso mudar de cidade, ela não tinha segurança, ela não tinha... E era uma cidade que ela também não conhecia. Depois eu conversei com a moça que eu namorava, ela falou pra mim que seria uma boa ideia. Eu não sei, né, se ela já estava querendo terminar o relacionamento. Isso foi uma desculpa. Aí aconteceu que eu fui atrás da empresa que ela fez contato, tudo. Fiz uma primeira entrevista, passei, fiz uma segunda entrevista. Depois disso, fui contratado e eu fui para Curitiba. Fiquei lá treinando aproximadamente um mês, até inaugurar esse restaurante aqui em Jundiaí. Inaugurou o restaurante e eu vim morar aqui. Aí a gente morava como que num sistema de república. Então era em torno de uns 40 jovens morando, aí separava a casa dos rapazes, das moças, de quem era da equipe de liderança. Já era uma experiência de comunidade? Já era uma experiência de comunidade. Então aí, quando eu vim para Jundiaí, eu já foi uma primeira separação, a separação dos meus pais. De qualquer forma, não foi tão difícil para mim, porque diante da separação que aconteceu entre minha mãe e meu pai, a realidade do meu pai sempre ficar em casa mais a cada 3 meses, porque ele trabalhava sempre para fora, então eu já estava meio que adaptado a isso, eu não sofri tanto. Então eu vim para Jacareí, toda vez, pelo menos uma vez por mês eu ia lá, visitava eles. E depois disso, deu aí seus aproximadamente 6 meses, eu conheci a comunidade, aí os demais eu já cheguei a comentar também. Sim, já teve essa dificuldade, então, ela foi diferenciada para você, porque você já vinha vivendo um histórico de não estar tão junto com a família, Sim. com os pais, já foi criado também num ritmo diferente, já trabalhava fora, já estava buscando as próprias questões. Isso mesmo. Muito bem, o emprego foi difícil deixar? O emprego sim, porque como praticamente, além de eu trabalhar com esses jovens, eles eram praticamente a minha família, porque eu vivia com eles, a gente morava na mesma casa, então às vezes até mesmo para saía junto. Então a questão do serviço foi um pouco delicada também. O serviço das amizades que tinha. O bom é que também o serviço ele incentivava você não se apegar muito na questão da amizade, porque o restaurante ele vivia inaugurando em outros lugares, então ele estava trabalhando com você. Uma vida de comunidade, gente. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Exatamente. É isso mesmo. Então, e o que aconteceu? Quando eu decidi participar do vocacional da comunidade, aconteceu um fato interessante, que eu me apaixonei por uma moça que namorava, que trabalhava comigo. Então aconteceu que, além de ter passado por esse período de atendimento de oração, de dar um primeiro passo, que é iniciar um discernimento vocacional, eu tive essa dificuldade, porque eu tinha que trabalhar, tinha lá os vínculos de amizade, tinha essa moça, no qual já estava tendo um certo vínculo também, e tinha começado o vocacional. É o discernimento do estado de vida ali. Do estado de vida, isso mesmo. Então, o que aconteceu, que a partir do primeiro atendimento no vocacional, ainda no período de clareamento, conversando, a moça que me acompanhava, ela me orientou a romper o relacionamento, porque eu estava passando por um período de discernimento. Sim. Então, na realidade eu não tinha nem começado, mas já estava criando um vínculo, sabe, naquela amizade. Aí eu decidi não dar continuidade ao relacionamento, mas trabalhava com a moça. Então isso foi se arrastando aí por aproximadamente 6 meses. Eu tinha que trabalhar, me relacionar com um vínculo de amizade de trabalho e participar do vocacional. Olha, então, que desafio. Foi bem difícil. Uma dificuldade, tá vendo? Não tem uma dificuldade de um lado, tem dificuldade de outro, né? Sim. Porque aí a sua, particularmente, também é essa que é muito interessante, porque essas questões todas de namoro, de afetividade,
Muitas vezes, por sermos celibatários, né, não passa isso, ainda não passa isso pela cabeça das pessoas, que quereríamos namorar, que quereríamos, né, constituir família. Sim. E parece, na verdade, ser uma anulação vir para a comunidade, mas também como as outras coisas que deixamos boas, né, como já falamos em outro vídeo, também para vir aqui nós deixamos, né, pessoas que amamos, que a família, etc., coisas até que amamos, um bom emprego, algo que é bom, amizades, e até essa questão, né, desse sentimento por alguém, são coisas muito interessantes, porque é preciso deixar. De novo, nós entramos no tema, que já foi falado em alguns vídeos, sobre a vontade. Né? Eu não sinto só uma coisa e faço ou não faço, eu preciso decidir porque Deus chamou. Né? Nesse desligar-se um pouco, que é o desapegar, né, acaba dando uma clareza para um discernimento da voz de Deus. Né? Porque se não fosse também isso, seria, né, se for para casar, se for para, né, constituir uma família, como veremos em algum vídeo também, se Deus quiser, dos membros da comunidade de aliança, que terão seus testemunhos também, né, é algo que a gente percebe que tudo é de Deus, né, mas precisa ter o discernimento, ser acompanhado, ouvir o chamado e deixar. Né, como os casados têm que deixar coisas também, nós também temos que deixar. Né, e isso não deixa de ser uma dificuldade, mas não são dificuldades que nos impedem de viver a vontade de Deus. Sim. E é difícil, só para deixar bem claro que a porta é estreita, sim, né? Mas muito bem. Por fim, né, algo né, nesse pouco tempo e tudo mais, mas você também tem um histórico quanto a isso, algo que te disseram sobre você vir para uma comunidade, diante de tudo que você vivia então, né? Os amigos e emprego e a família, mas você chegou a ouvir alguma coisa engraçada, diferente, algo que as pessoas comumente falam, porque do nada, né, você vai decidir deixar tudo isso para ir para uma comunidade, né, vida consagrada, ser irmão celibatário, o seu meio conhecia isso, sabia sobre isso, como que eles recepcionaram, né, isso de você? Olha, estou indo para uma comunidade de vida, você ouviu alguma coisa engraçada nisso, falaram alguma coisa engraçada? Assim, quanto à minha família é evangélica, né, então todos, até hoje, eles nunca chegaram a falar algo assim, expresso. Assim, comigo mesmo, eu também não me recordo de ter nenhuma experiência, assim, engraçada. Porque, fazendo memória, o que eu lembro é de um amigo, um irmão da comunidade, ele comentando comigo que uma vez um familiar dele é protestante, e ele falando para a mãe, né, a mãe dele também é protestante, então o rapaz comentou para a mãe dele, falou assim, pelo menos ele não tá no mundo das drogas, né? Ele tá seguindo esse caminho aí, mas pelo menos não tá traficando, não tá fazendo nada de ruim, pior. Então isso foi bem engraçado, eu achei isso bem... De fazer uma comparação, né, com algo ali também que parece que é tão ruim essa vida, que faz uma comparação com algo assim tão sério, né? Sim, como sim. também essa vida, pelo menos não tá na rua, pelo menos não tá nas drogas, são coisas que também a gente escuta bastante, né? Sim. Quando há uma dificuldade de compreensão da parte das pessoas também. Mas muito bem, né? Então, hoje nós estamos com esse testemunho do Hugo, né? E como vocês puderam ver, é algo também que precisa ser respondido. Mais uma vez, né, deixamos essa mensagem com relação a este nosso projeto. Só tenho hoje, né, o nosso lema neste ano. Queremos mostrar com esses testemunhos que precisamos responder a Deus. Né? Para amar Jesus, para amar a Deus, nós só temos hoje. É algo que nós precisamos viver e na vocação isso também acontece. Só temos hoje para responder diante das dificuldades, dos desafios, do discernimento e das histórias tão diversas que nós estamos ouvindo também. Então fica mais uma vez esse chamado, fica mais uma vez essa confirmação, né, para você, na sua vida, na sua vocação, no seu estado de vida, especialmente você que sente, né, para o celibato, só tenho hoje para responder, né, que esses vídeos possam continuar te ajudando. Continue entrando, né, nos links que nós vamos disponibilizando para ver os vídeos que estão sendo colocados para esses testemunhos. Né? Muito obrigado, Hugo. Deus abençoe. Rezemos pela vocação do Hugo. Sim. Que ele permaneça sempre, que é algo muito do nosso carisma. Né? Que Deus te faça permanecer na vontade dele e te faça um bom caminho de discernimento, um bom caminho até aonde ele quiser te levar, dentro da comunidade também. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigado por todos e vamos seguir em frente também. Muito obrigada, Deus abençoe. Com a confiança de uma criança,
me entrego a vós, Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia.